Buddy, o que você faria se descobrisse que não é real? Como assim? Só tenta imaginar. Você é o que chamam de NPC. Eu não tô entendendo. Você é um personagem não jogável. Não. É tipo um figurante. Uma pessoa feita pra deixar o jogo mais legal pras pessoas reais. Não, calma aí um instante. Isso é... Peraí, só um segundo. Eu quero ver se eu entendi direito. Então eu sou falso? O mundo todo é falso? Eu não sou, então, nem um protagonista? Sou só um idiota que fica no plano de fundo? Eu acho que eu tô sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada. Por que acha que Truman nunca chegou a descobrir a verdadeira natureza do mundo que o rodeia? Nós aceitamos a realidade do mundo com o qual nos defrontamos. É muito simples. Ele pode largar a qualquer hora. Se isso não fosse apenas uma vaga ambição, se ele estivesse absolutamente determinado a descobrir a verdade, não poderíamos evitar. E eu vou viajar por uns tempos. É mesmo? Isso é o melhor que vocês sabem fazer! Vocês vão ter que me matar! Truman. Pode falar. Eu estou ouvindo. Não existem mais verdades lá fora do que no mundo que eu criei pra você. Você já viu mentiras, já viu trapaças, mas no meu mundo não tem nada a temer. É assim, claro, que sempre acontece. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação. Causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm. Olhem lá, aquela mulher. Meu Deus, olhem para ela. Tem efeito sobre todos ao seu redor, tão óbvio, tão burguês, tão chato. Mas esperem. Olhem, eu lhe mandei uma sobremesa. Uma sobremesa muito especial. Eu mesmo escrevi. Começa tão simplesmente. Cada linha do programa criando um novo efeito, exatamente como poesia. Primeiro, um impulso, um calor, seu coração dispara. Pode ver, Nero? Ela não entende por quê. Será o vinho? Não. O que é então? Qual é a razão? Logo não fará diferença. Logo, o porquê e a razão irão embora. E tudo o que importa é o próprio sentimento. Lutamos contra isso, lutamos para negar tudo, mas é insincero, claro, é uma mentira. Sob a nossa aparência formal, a verdade é que estamos completamente fora de controle. Causalidade. Não há como escapar dela. Somos para sempre seus escravos. Nossa única esperança, nossa única paz é entendê-la, entender o porquê. O porquê é o que nos separa deles. Olá, senhores e senhoritos, aqui é Yannick Gaia e hoje estou aqui com vocês em mais um vídeo. Um vídeo que eu sei como eu vou começar, mas não sei como eu vou terminar.
Então aqui eu acho que eu vou introduzir para vocês uma questão que ainda envolve um pouco de como lidar com e os porquês, as causalidades emocionais, né? Então, bom, como foi deixado na introdução ali para que deixemos de sermos apenas NPCs previsíveis, emocionados e impulsivos, necessitamos entender as correlações que causam e tornam as coisas como são. Primeiro preciso citar que esse vídeo necessita que tenham visto ou tenham ainda uma leve memória do documentário do Kodama que eu upei, por exemplo, aqui no canal recentemente sobre o romantismo e o amor cortês, porque eu irei pôr meus pontos de vista a respeito de questões de pessoalidades emocionais e as tais fragilidades das mesmas, nos quais eu considero casualidades, quais nos levaram ao ponto de hoje de homens muito mais emocionais, e assim como o personagem Merovingio do filme Matrix citou no último vídeo da introdução, no momento que se perde o controle para o impulso, a racionalidade vai embora e a nós somente a emoção importa. Ou seja, novamente remetendo uma coisa que o Kodama já falou bastante, que eu concordo, qual somos seres emocionais com um racional desenvolvido, humanos, porém suscetíveis à casualidade da emoção, quais essas emoções derivam da mera casualidade da consequência muito relevante de muitas vezes disparos químicos neurológicos que estão muitas vezes fora do nosso conhecimento, alguns fora do nosso controle. Como se tem nos vídeos, por exemplo, sabotagem genética ou no vídeo sobre promiscuidade, que ainda assim temos escolhas de a gente nos entregarmos ou não a gatilhos que disparam esses mecanismos impulsivos, junto de outra questão, a manipulação da percepção da realidade, ou dizendo melhor, tentarei explicar para vocês hoje o meu ponto de vista a respeito de raciocínio fatídico e o raciocínio construído, e como isso tem relação de fato a pessoas emocionais e essas correlações. Afinal, se a gente debate, analisa, identifica as casualidades envolvidas nessas questões que nas percepções de realidade da pessoa, podemos assim contornar e superar o que nos causaram e o que nos causam para podermos mitigar os efeitos. Então, no documentário do Kodama existe ali a questão da obra-prima citada, né? A história em como o homem foi doutrinado à cultura romântica e literalmente, no meu ponto de vista, através do marianismo romântico e religioso, contaminado com um raciocínio cultural, um raciocínio construído, que foi levado a chegar ao que é hoje, o ginocentrismo, ao patamar inicial que nos levou até essa situação atual. E também a este tal sentimentalismo, o que é também confundido muitas vezes com um tipo de paradigma de conservadorismo nostálgico, em que em nada deixa a desejar quaisquer tipos de escravidões ou servidões, como foi visto a outras pessoas, a feudalismos, porém, nesse caso, ao sexo feminino, semelhante ao feminismo também, ou conceito de misandria, vamos dizer assim, democratizado atualmente. Ambas as vertentes utilizando sempre as mesmas coisas, o senso moral, os instintos masculinos, a servidão ao feminino e ao Estado. Instituição praticamente também como eu posso considerar uma instituição feminina, já que basicamente uma relação entre os seres de luz e o Estado é uma relação praticamente de simbiose atualmente, onde se os homens não ficarem se matando de trabalhar para sustentar suas deusas ou transferir sua renda através de altas cargas tributárias para sustentar o estado de bem-estar social, auxílios para mães solteiras, bancar absorventes através do Estado e outras coisas, sem essa devoção, imposto, o Estado não se sustentaria, né? Então, conservadorismo, romantismo, marianismo, progressismo, etc. são todas coisas que levam ao mesmo fim, o espólio do homem e o controle da sua força racional, através de moralismos manipulados através de discursos sociais e envergonhamentos públicos, os quais, através da vaidade, do ego e principalmente validação de terceiros, os homens se deixaram doutrinar, castrar moralmente em nome de não serem rejeitados
pelas fêmeas e garantir prole, um buraco com odor de tilápia desde as eras passadas para chamarem de seu, exatamente como quem assistiu o documentário do Kodama que eu repostei. Aí então pode assimilar toda a informação a respeito muito melhor do que eu estou simplesmente resumindo aqui nessas palavras. Então hoje eu trago mais um lado complementar e vou formular umas conclusões. Para que possa ser possível alguma luz para os senhores, eu vou então explicar da minha forma melhor possível, né? Como eu mesmo raciocinei sozinho muitas coisas para mim e criei um conceito qual, me autoanalisando, eu tirei conclusões sobre emoções, impulsos e casualidades. Primeira coisa que vocês precisam ouvir, caros soldados, que devido à emocionalidade existe a influência de uma praga progressista chamada relativismo, e é importante entender que esse é um mínimo desse conceito. O relativismo é aquele discurso maldito de que qualquer tipo de exceção para desmoralizar fatos, regras, padrões de fatos observáveis e relativizar qualquer coisas como coisas amorais, mesmo que a coisa seja imoral, um discurso que pregue empatia a uma realidade específica de cada indivíduo, levando então, usando esse argumento de empatia, a um argumento de apelo emocional, pois, entre aspas, a realidade percebida pelo indivíduo, então, no relativismo, é somente dele. Então, ele assente a sua realidade. Então, a gente tem que respeitar a realidade que o indivíduo sente. Perceba a questão aí. A realidade que se sente, não é a realidade fato. Se não, no caso, você não respeita esse relativismo da empatia, você não é uma pessoa com coração. Então, serão vistos como uma pessoa sem coração ou uma pessoa antidemocrática que não respeita a realidade que o outro sente, mesmo que o comportamento, a atitude dessa pessoa seja prejudicial à vida dele mesmo, da sua, de outras, ou que traga consequências a longo prazo para a própria sociedade. Então eu vou pegar um exemplo bem chulo e tosco aqui, que é geralmente quando a gente faz uns hiperlativos o pessoal memoriza mais, né? Então imagina aí um exemplo. Pensa na sua mente aí, memoriza uma pessoa bem gorda. Então, imagina uma pessoa gorda do tamanho de um Palio Fire 4 portas, tipo com uns 200 quilos, sem pescoço e 2 queixos. Então, todos sabemos que um caso de obesidade mórbida, biologicamente, vai reduzir a expectativa de vida de um indivíduo até médias de, por exemplo, 45 a 50 anos de idade, se essa pessoa for obesa mórbida desde a adolescência ou da vida jovem adulta, por exemplo. Então, se observarmos uma pessoa dessa, por exemplo, sofrendo, alguns podem ver que há algo errado com essa pessoa e com certeza essa pessoa poderia tentar tratar essa doença, talvez curar uma depressão que levou a isso, fazer exercícios físicos, entender o seu problema e que ela faça atingir uma beleza de um corpo, mas não um corpo com um padrão de beleza, mas querendo ou não, um corpo saudável, ele tem a sua beleza. A beleza do corpo saudável é a saúde, para elevar a qualidade de vida dessa pessoa. Porém, então, vem o nível do relativismo atual e implica distorcer a realidade da redução de expectativa de vida, que é um fato dessa pessoa obesa. Então, mesmo que ele tenha 200 quilos, o cara tem hipertensão e tendência a ter doença resistência à insulina, também o tamanho do cara deve pagar até IPVA, se pá. Então, esse relativismo prega, através desse tipo de shaming, aquela narrativa da falta de empatia à condição do mesmo, pregando aquele discurso de distorção de realidade, em que começa a dizer que a pessoa tem o direito de ser assim, estar assim, e que ela, sendo assim, está feliz. Muito bem, e se tentam alertar a mesma ao mal que está passando ou lhe ocorrendo, por exemplo, tentando a tirar daquela zona de conforto da obesidade para melhorar sua saúde, então eles começam a relativizar com argumentos, por exemplo, a beleza da obesidade e a aceitação do seu corpo. Literalmente, cara, ignorando o fato evidente biológico de saúde, entendeu? Fala para esse cara correr 20 degraus de escada para uma pessoa numa condição ideal de IMC fazer a mesma coisa. Esse cara vai ser prejudicado.
Então o discurso, esse raciocínio construído, basicamente distorceu a realidade. A percepção real foi pro saco e foi adotada a percepção relativizada de um raciocínio construído através do emocional da tal empatia. Então, literalmente cagando pro fato da doença e colocando um imprint de narrativa, ou podemos chamar de signo, aquele imprint básico, cria, através desses tipos de coisa, do relativismo, por exemplo, o gatilho de uma resposta rápida. Toda vez que você tentar aconselhar uma pessoa gorda, por exemplo, dizer que aquela pessoa não está bonita, parece mal, cansada, doente, o gatilho ativa um gatilho mental, por exemplo, uma imagem do preconceito. Então por isso que eu chamei aqui de signo imprint, porque através dessa repetição desse comportamento, esse imprint fica na pessoa e ela acaba agindo facilmente mais por esse imprint, por esse signo, seja por um raciocínio mais rápido, que é muito mais fácil para o cérebro, ou a pessoa age dessa forma com um tipo de comportamento para evitar a rejeição. E mesmo que a pessoa tenha um pouco de, vamos dizer assim, racionalidade, que você vai estar tendo uma reação de comportamento para evitar a rejeição, você ainda está transmitindo esse comportamento para outras pessoas, ou seja, gera a espiral do silêncio e a perpetuação de um comportamento, de um raciocínio construído que ignora o fato. Então, isso é um exemplo mais escrachado, por exemplo, que eu posso dar de distorção de fato e percepção de realidade. Porque através de raciocínio construído, onde as pessoas negam a realidade racional de um fato apoiando um argumento construído, seguindo a emoção da tal empatia e comportamento de impulso hipócrita, nesse caso, ou a hipocrisia de tal respeito, né? Repare que todo argumento que tenta retirar você da realização de um fato é usado sempre um apelativo emocional para criar em você sentimentos, seja variado, seja amor, um gatilho de raiva, um gatilho de indignação, um gatilho de justiça, medo ou tristeza, por exemplo. Nos casos, por exemplo, tudo isso para evitar que você desenvolva um ímpeto individual e um raciocínio racional, lógico. Então, encadeia esse comportamento favorece a situação atual que nós nos encontramos. Então, entenda que esses comportamentos replicados por muito tempo, de geração a geração, causam problemas, implicam em comportamentos de reflexo, criando então o que chamamos da tal cultura, que ao certo ponto se torna um hábito inconsciente, como por exemplo o antigo hábito, né, que se existia de dizer, como na minha época, que eu sou anos 80, 90, existia um hábito de quando a gente chegava na casa dos nossos pais, na casa dos nossos avós, a gente dizia, por exemplo, benção vó, benção mãe, benção pai, você chegar em casa. A gente tinha esse hábito em família e a gente nem sabia porque. Eu me lembrava que desde que eu era um piá, isso era uma cultura passada de família. E era uma atitude que a gente realizava automaticamente. Eu só fui saber, cara, que era um comportamento de respeito às matriarcas e patriarcas mais idosos da família depois de grande. Então era uma cultura sem conhecer a origem, mas era praticada como hábito. Então vocês entendem como que é forte essa questão do signo, esse raciocínio construído, entendeu? Que isso pode ser implicado desde da pessoa estar bem jovem, entendeu? Então, pessoal, se tiver algum psicólogo, algum psiquiatra, alguém ouvindo esse vídeo aqui, esse áudio, e quiser comentar no vídeo a respeito, porque eu não sou um especialista na área, mas eu tô falando a respeito de fatos que eu aprendi com a minha vida, entendeu? E com certeza o melhor especialista que tem tocado nesses tipos de assunto tem sido principalmente o Kodama, tá? O Coruja também, ele explica as formas dele usando exemplos de antropologia, por exemplo. Então, eu cheguei e caracterizei isso, né? Então, chamando de comportamentos através de signo, um imprint, né? Um gatilho construído por um raciocínio condicionado no tempo, qual você age da mesma forma quando acionado um gatilho de situação, pois o comportamento que acaba muitas vezes se massificando por essa repetição de maioria é muito cômodo para o nosso cérebro. Tipo, é como se fosse somente uma memetização que você faz automático. Então verificar um fato e analisar o porquê
e pensar antes de agir, isso é descartado, porque verificação de fato, análise de porquê e pensar para agir é um raciocínio fatídico e lógico. Você junta vários fatos, evidências, analise, por exemplo, tomaria uma conclusão, entendeu? Mas o raciocínio construído, ele vem através do que? Desse signo, desse imprint. São discursos, são culturas que vão sendo construídas em você, né? E você, quando vê um fato, uma evidência, você tem isso impregnado em você, você não sabe como vamos dizer assim, ligar esse raciocínio fatídico, lógico, você vai automaticamente sempre usar o raciocínio construído. É basicamente como se você colocasse um óculos nos seus olhos e aí você não enxerga o fato, você vai enxergar a narrativa, que é a lente dos óculos, e aquilo que está na tua frente vai se tornar outra coisa, entendeu? Às vezes pode ter sido ignorado um fato. Isso é uma coisa que tem acontecido, por exemplo, muito hoje em dia. Isso geralmente vem por esse tipo de raciocínio, porque geralmente é por muito mais causa de emocional e muito menos análise racional de fatos. Então eu acredito isso, principalmente é um detalhe que muitos não percebem, né? Como esse tipo de comportamento ele é reforçado nos ensinos escolares. Então nós desde criança somos ensinados ao questionar, a obedecer, né? Ao tal do a expressão melhor para isso seria por que sim? Por que sim, Zequinha? Sabe, o Zequinha fica lá perguntando por quê? Por quê? Por que sim, Zequinha? Cala a boca, entendeu? É para quem pegar a referência do Castelo Rá-Tim-Bum aí. Então, nós nascemos com um raciocínio fatídico nato. A gente tem uma natureza de observar, questionar e raciocinar. É isso que nos diferencia de animais instintivos impulsivos. O porquê sim, Zequinha, nos é na infância praticado pelos pais. O que eu quero dizer com o porquê sim, Zequinha é o tal do cala a boca, porque sim, acabou. Então, o que nos induz a obedecer à ordem vigente, a gente é condicionado a que, ao se questionar pequenos, nós irritamos nossos pais. E provavelmente a maioria não tem saco nem para explicar pro filho porque um pássaro voa e prefere jogar merda num tablet, o YouTube, galinha pintadinha na mão dela. Na geração mais antiga não era muito diferente. Então se jogava os filhos na frente do programa do Parque da TV Xuxa, TV Colosso, Teletubbies, e larga o piá lá, e se ele quiser perguntar alguma coisa, que aprenda qualquer merda no colégio, que eu não sou professor. Entendeu? Então, o porquê sim, Zequinha, aos 6 anos de idade, o pequeno aprendiz de soldadinho, então chega na sua era de entrar na escola, que basicamente é um sistema de decoreba. Decore para tirar a porra de uma nota alta. Não questione o professor. Só decore essa merda de aula de português. Se você não entendeu o que ele disse, tire a dúvida sobre o que ele disse. Não questione porra nenhuma. Essa narrativa de aula de história que te deram, sim. Também eu vou empurrar em você aí 4 operações matemáticas, certificar que você vai aprender elas para ser um funcionário ótimo, pelo menos, nem que seja um analfabeto funcional. Então a gente soca exercícios repetitivos inúteis em você por 15, 16 anos, que não vão ensinar você a enfrentar a vida, não vão ensinar a vida financeira, não vão ensinar você a lidar com o emocional das suas questões pessoais. A gente vai ensinar uma história que o governo quer que você saiba apenas. Você não vai criar o hábito de questionar, só de decorar e calar a boca. Apenas decore toda essa merda e obtenha seu diploma de gado médio para comprovar que nós, escola, reforçamos raciocínios construídos. A gente criou vários signos e imprints na sua mente e não estimulamos pessoas que sejam capazes de analisar fatos. Pessoas não são capazes de examinar uma evidência. Você acha exagero? Então por que, como eu lhes mostrei no vídeo Xadrez com Pombos, tá aqui no canal, até mesmo, gente, interpretação de textos pequenos, pessoas que estão no ensino superior não conseguem basicamente nem interpretar a desgraça de um rótulo de shampoo, por exemplo. Conseguem entender, observar isso? Então, quando o personagem merovingio do Matrix ali disse que a escolha é uma ilusão, ela realmente é uma ilusão. Pois se você vive sob uma percepção distorcida, suas escolhas são pré-determinadas por quem prega as informações e ele apresenta a realidade que você enxerga.
Vocês conseguir captar o raciocínio disso que eu estou falando para vocês? Então, o que eu quero dizer com isso? No documentário do Kodama, ele fala como que as ideias de por que o homem venera o feminino, considera a mãe uma deusa, a esposa um ser de outro mundo, porque tem a capacidade de gerar um filho e não sei o que mais lá. Observem que isso aparentemente é bastante conveniente para alguém, entendeu? Antigamente, olha só que interessante, as pessoas se relacionavam, faziam casamentos, porque muito antes da era industrial as condições de pobreza do mundo eram muito complicadas. Então as pessoas se relacionavam e combinavam, por exemplo, assim, olha, a minha família tem recursos X e a minha família já tem relações de negócio com a sua família. Por exemplo, eu sou uma família que comercializa, eu sou um ferreiro que comercializa espadas e ferramentas no geral, e sou amigo do outro comerciante que é o rapaz que produz farinha no moinho. Então nós dois somos famílias que têm um patrimônio razoável e a gente está envelhecendo. A gente precisa manter nossa família, etc. Então, às vezes eu tenho um filho, não tenho mais um outro herdeiro. A minha esposa morreu na época lá e tem aquela família lá. Então as pessoas casavam para unir seus patrimônios. E isso não era nada de anormal. Isso era uma coisa racional. E obviamente, um acordo entre pessoas, um contrato livre, voluntário. As pessoas se juntavam, uniam seus patrimônios e assim as pessoas conseguiram acumular riquezas, entendeu? Então, olha só que interessante. Então, começa a vir esse argumento dos trovadores, do amor romântico e etc. Qual é a influência desse tipo de coisa? Quem foi o esperto que criou isso, teve esse plano bem inteligente? Temos que dar um troféu para essa pessoa que bolou isso há mais ou menos 6, 7 séculos atrás. Porque se eu invento essa falácia de romantismo, toda essa coisa que a gente conhece, que todo esse estímulo de eu sinto paixão, eu sinto amor, o amor conjugal, nada mais é que um monte de disparo de neurotransmissor na sua cabeça que inunda você de dopamina, vasopressina, ocitocina, tanto no homem e na mulher de formas diferentes. Então chega lá um cara muito louco, bem espertão, ou com certeza elas, ele ou eles, e falam assim, começam a falar, não, o amor romântico, olha, isso tem que ser cortejado, você tem que ser um cavalheiro. Então aquelas relações que as famílias se uniam para se juntar ao patrimônio, elas começam a ser dificultadas, porque as filhas começam a se rebelar nas famílias, querem casar por amor, então elas começam ali a causar aquela escassez de herdeiros, ou vamos dizer assim, uma escassez sexual, por exemplo, e começa a influenciar aí, entendeu? Aí o que acontece? Vai modificando a cultura, exatamente como o Kodama disse lá no documentário excepcional que ele fez. Então observem só que interessante. A pessoa que fez isso atrapalhou esse processo milenar de união de famílias e ajuntamento de patrimônios. Mas observem, vamos usar um raciocínio lógico aqui. Para quem interessa que as pessoas, famílias, tenham mais lentidão ou que parem de ter uniões familiares e conjugações de patrimônios para, vamos dizer assim, acumulação e enriquecimento no longo prazo? Claro que seria o Estado. Você já parou para pensar nisso? Então, isso era muito antes de ter existido chegada à era industrial, que foi um outro boom que trouxe muito enriquecimento para a raça humana. Então, vamos analisando ponto a ponto, que você vai começando a raciocinar que muito provavelmente esses tipos de engenharias sociais foi muito bem pensada por alguém muito inteligente que provavelmente tinha e tem um projeto de Estado. Seja ela, que provavelmente deve ter sido um ser ela, né? Que teve essa incrível ideia. Alguém que entendia muito bem das naturezas humanas e observou esses mecanismos para direcionar ele para os interesses escusos, por exemplo. Então, pessoal,
para exemplificar melhor o que eu quero dizer e como isso tem a ver com a emocionalidade das pessoas, e focado aqui principalmente nos homens, eu vou puxar aqui na tela para vocês alguns slides e vai causar uma compreensão talvez mais construtiva. Então quem puder acompanhar as imagens durante o raciocínio, faça. Então vamos lá. Bom, senhores, esse aqui é o começo da explicação. É uma coisa bem simples. Eu vou tentar não complicar tudo isso aqui, porque isso aqui até que é um pouco simples de explicar. Só que a questão da realização da imagem, ela sempre é muito mais fácil para um tipo de memorização melhor, né? Então a gente tá vendo aqui, pessoal, tipo um tipo de diagrama, né? O que eu posso chamar esse diagrama aqui? Então a gente vai analisar tudo aquilo que eu falei anteriormente. E é como se eu mostrasse para você como que é a realidade da doma, da percepção distorcida, ou no caso, o tal show de Truman. E muitas vezes o pessoal comenta assim, né? Eu acho que era o Epifania que falava muito isso, né? Do que adianta o cara sair da uma Matrix e cair em outra Matrix, tá ligado? O que acontece? O sistema ele é tão bem montado para se proteger, né? Que mesmo que você tome conta de um fato e consiga analisar, você tem todos os outros estigmas e paradigmas que te impede de entender algumas coisas. Então, como é que seria essa percepção? Então, vocês veem aqui, por exemplo, aqui eu tenho desenhado esse quadrado verde, a pessoa, uma barreira que são o que eu nominei de signo, e o que acontece na questão da percepção. Então, para você entender aqui o que seria o signo é o que? Quem é motorista? Bom, entenda bem. A gente cria raciocínios construídos através de paradigmas, de culturas e coisas ensinadas através de repetição inconsciente ou através mesmo de um ensinamento passado por geração, etc. Muitas vezes, como eu disse, o bença mãe, bença pai, bença avó, que a criança faz porque alguém mandou, parece certo e segue. Aquilo lá é um raciocínio construído, entendeu? É um raciocínio que tem uma aceitação no geral. Então, através do nosso, vamos dizer assim, nossa mentalidade, nosso raciocínio, esse é o raciocínio mais fácil, porque ele já está construído. Então você já tem, através desse signo na sua cabeça, esse imprint, você já toma reação X meio que num hábito automático, certo? Porque isso foi ensinado para você. Então você não vai ficar parando toda vez para raciocinar por que você vai fazer aquilo. Aquilo já está construído, entendeu? O que acontece, pessoal? Entendam esse signo aqui como. O signo é como para quem dirige as placas de sinalização de trânsito. Você, quando está passando numa via e vê lá que tem um símbolo de seta com um risco vermelho, quer dizer o que? Ali é contramão, você não pode entrar ali. Quando tem um símbolo triangular ali, alguma coisa, tem um símbolo de mão inglesa, tem um símbolo de dê a preferência, tem lá aquele símbolo de um pedestre com umas faixinhas desenhadas na frente, área de travessia, por exemplo. Quando tem lá desenho de faixas com desenho de um bonequinho, menino, e um bonequinho com vestidinho, a área de travessia escolar, você sabe todo aquele significado impresso naquela placa. Aquela placa é um signo. Você não precisa toda a vida parar lá para 10 minutos para entender o que aquela placa significa. Então esse signo automaticamente gera todo aquele contexto já automático em você. O seu raciocínio já está construído ali. O signo é a mesma coisa, gente. Então observe o seguinte: quando a gente é praticamente ensinado a exercer a vida toda um raciocínio construído, aquilo que eu disse da escola, decoreba, faz porque sim Zequinha, você está trabalhando em cima do raciocínio construído, você não está praticando o raciocínio fatídico da análise de fato e o raciocínio lógico. Então o que significa esse diagrama aqui? A pessoa precisa enxergar o fato do outro lado, mas ela nunca vai enxergar exatamente a questão real se ela está tendo um julgamento através dos signos que ela tem impresso nela. Então, por que eu falei a respeito do documentário do Kodama, a importância daquilo? Porque a romantização
essa coisa romântica, emocional, acaba levando ao fanatismo do marianismo, a veneração do ginocentrismo. É um fanatismo inconsciente, cara. E tudo isso aqui que tá impresso aqui, que eu sinalizei como signo na imagem, tudo é uma coisa levada por emoção. E sempre lembre-se, emoção é antônimo de racionalidade. Vou dar um exemplo para quem não entendeu. Cara, imagina você tá com a tua mãe sentada num banco de ponto de ônibus. Chega um cara de 2,30 metros e dá um murro na cara da tua mãe, cara. O que acontece? Primeiro, provavelmente você vai ter um disparo de vasopressina e de adrenalina. Sua principal reação vai ser defender, porque o comportamento humano masculino é proteção, agressividade. Então automaticamente você vai ter que ter uma escolha. E geralmente a escolha do reflexo vai ser revidar a agressão ou fugir, entendeu? Só que entre essa escolha, você vai conseguir tomar escolha caso você tenha algum controle racional sobre esses impulsos. Concorda? Então, se o cara tem 2,30 metros, a coisa mais racional é o cara racionalizar aquilo que ele sentiu. Você observou que o cara, se você tem 1,60 m, o cara tem 2,30 metros, mesmo que ele tenha dado um murro na cara da tua mãe, a coisa mais inteligente seria pegar a tua mãe e sair vazado, correndo o mais longe possível para se proteger. Não tomar uma atitude impulsiva, por exemplo, irracional, de ser levado ao impulso desses disparos de neurônios, de vasopressina e adrenalina, por exemplo, e querer cair um soco com o cara de 2,30 metros, que você sabe que você vai morrer, mano. Entendeu? Por mais absurdo que a situação pareça, é essa a explicação, cara. Entendeu? Quando você tá sendo influenciado pela casualidade da emoção e o impulso, a chave do racional ela é desligada, é como se amplificasse o impulso, entendeu? Quando o Merovingio lá no filme do Matrix fala que quando o impulso e a emoção supera a racionalidade, só vai importar para você o que você sente. Então, para você, a sua realidade vai se tornar o quê? A sua realidade nesse momento vai ser o que você sente, não o que você tá vendo. É aí, cara, que tá a chave do show de Truman, cara, entendeu? Porque mesmo que você saia de uma Matrix, para você não cair em outra, você tem que entender como é que é o show de Truman, cara. Porque se você entende como as coisas levam a você a agir de certas formas, você identificando que isso são gatilhos que você pode evitar, porque os disparos neurológicos, hormônios são inerentes à humanidade. O Merovingio disse: e nós todos não escapamos disso, mas o que nos diferencia deles é que nós temos consciência disso e podemos planejar, controlar essas coisas. É isso que ele quis dizer lá no início do vídeo, quando a guria tá cortando aquele pedaço de bolo, que ele escreveu aquela programação. Então observe que não é uma coisa idiota e muito louca que eu tô falando. É uma coisa que se você tiver um pouquinho de calma e for ouvindo isso aqui por passo a passo, você vai estar entendendo. Então você aí que tá, tira o dedo do nariz, tira a cueca do rego. Amigo, você tá sentadinho no trono aí, passa aí o seu papelzinho rosa primavera no zoinho cego, e senão você não vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Eu acho até que esse aqui deve ser um dos vídeos mais importantes que eu tentei fazer, porque eu não sei o feedback de vocês a respeito disso daqui. Mas assim, o que leva, pessoal, a desgraça desse show de Truman aqui, que faz o homem emocional tomar atitudes muito idiotas, cara. Não só o homem masculino em si, mas a mulher também, a sociedade. Como eu disse pra vocês, que eu acredito que todo aquele negócio é um projeto de Estado que se iniciou, principalmente, por exemplo, que essa engenharia social tá iniciando pelo amor cortês e a romantização, faz até sentido. Porque no final das contas, se é um plano de Estado, tudo isso aqui influenciou no quê? No acúmulo de patrimônio, na independência das pessoas da sociedade, principalmente na dominação sobre o masculino, sobre o homem. Então, ou seja, a mulher, o feminino em si se utilizou para dominar a sociedade sobre o homem através dos impulsos naturais. Ou seja, imagine o seguinte:
Imagina as cataratas do Iguaçu. Então é uma queda d'água muito forte, tem uma correnteza fodida. Aquilo é uma coisa inerente da natureza e existe lá por um propósito. A mesma coisa que existe nossos instintos e reações por um propósito de sobrevivência. Certo? Beleza. Então aí entra aquele negócio o determinismo biológico determinou que o cara vai ser gado porque sim, é biológico, a mulher vai ser megera e aproveitador porque é biológico. Tá, talvez seja porque era um mecanismo na primitividade para a sobrevivência da espécie. É a mesma coisa que eu dei o exemplo aqui das cataratas do Iguaçu lá que corre uma correnteza forte para Cará-Leô. Só que acontece, não é um determinismo ali que aquela catarata, aquele rio de alta correnteza vai ter que seguir ali e nada vai poder mudar aquilo. Por exemplo, numa catarata eu posso pegar, por exemplo, e construir uma Itaipu em cima daquela catarata para estar girando energia. Eu estou direcionando toda aquela coisa para uma coisa produtiva, entendeu? E benéfica. Então, a gente como ser humano, como os mecanismos que a gente tem neurológico, o disparo de hormônio, neurônio, etc., pode ser direcionado para algo construtivo ou pode ser direcionado para algo que nos faz mal, entendeu? Então, quando eu falo do show de Truman e estou usando esses exemplos de signo, eu estou dizendo os exemplos que fazem mal, que tiram a nossa racionalidade. Então, no caso, se eu posso muito bem colocar uma Itaipu para gerar energia em cima dessa catarata, ou eu posso simplesmente fazer a estupidez de jogar uma bomba no curso do rio, desvio o curso do rio, eu vou lá e causo uma inundação e mato milhares de pessoas inundando uma cidade, entendeu? Então eu tenho que usar essas analogias mentais porque eu acredito que ajuda isso para muitas pessoas. Então a percepção da realidade ela pode ser distorcida através desses raciocínios construídos. Quando o Merovingio disse a escolha é uma ilusão, é óbvio, realmente as escolhas são ilusões, porque se você não sabe como é a realidade, você está escolhendo escolhas que vão ter efeitos muitas vezes opostos que você quer, porque você está acreditando que a realidade de um jeito ela não é. Então a pessoa aqui, ela tem o julgamento dela interceptado pelos signos, pelo raciocínio construído, e não usa o raciocínio fatídico do fato. Ela vai sempre tomar decisões que vai levar ela para resultados que ela não gosta, mas esses signos, esses raciocínios construídos vão tipo meio que cercar essa pessoa que nem uma cerca, entendeu? Então vai sempre existir as desculpas para que mantenha ela presa naquela percepção dela. Então vai ter justificativa. Nossa, Yanni, explica isso aí que tá ficando meio complicado para minha cabeça. Pessoal, não é difícil. Vou dar um exemplo aqui usando o signo da romantização e do fanatismo. Eu ia escrever marianismo, mas não coube ali. O homem hoje em dia, o que acontece, por exemplo? O cara nasce, já cresce tendo que deusar a mãe, a avó, vê o pai não podendo ter autoridade com a mãe, com as filhas, tal. Ele é feito para trabalhar, para ajudar em casa às vezes, e as filhas ficam mais, vamos dizer assim, mais de boa. Vou te dando exemplos, existem vários tipos de família, pelo amor de Deus, entenda um exemplo, não vamos começar com argumento de exceção nos comentários, bota na cabeça de você também, argumento de exceção é argumento burro, por favor, gente, não exerça a burrice, vamos exercer o raciocínio, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, o cara cresce, o que é ser sucesso? O que é o sucesso de um homem? É crescer, estudar, arrumar um bom emprego. Para que ele quer arrumar um bom emprego? Para criar bem uma família. Para que eu quero uma família? Porque ter uma família é ter felicidade. Porque o status social é ter uma família, filhos belos, uma esposa bonita que você venera e poderá usar como um símbolo do sucesso da sua vida. Ter que comprar uma casa padrão financiada em 800 vezes, comprar uma carroça Volkswagen financiada em 280 vezes, ou pagando uma porra de um consórcio, meter lá 3 bonecos, e isso para a sociedade é o quê? É um homem realizado. Mas daí o homem percebe que ele está seguindo algo que a família, a cultura, a sociedade foi colocando para ele. E ele começa a entrar nessa onda. Ele tá tendo a visão da percepção com esse signo na cabeça. O raciocínio construído, ele vai perseguir esse objetivo. O cara começa a estudar,
se ferrar, começa a ver que ele é tratado diferente dos seres de luz na faculdade, ele é discriminado, tem toda essa porra progressista que existe hoje em dia. Você é machista, então esse shame social vai modificando mais ainda, a engenharia social vai modificando o cara, entendeu? Vai colocando ele mais subserviente, ele começa a se sentir sem direito de voz, sem direito de se expressar, sem direito de poder exercer autoridade sobre a própria vida, e vai sobrepondo a dos seres de luz na dele. Então aí o cara começa a agir de uma forma que deixa ele infeliz. Essa forma que ele age é aprovado pela sociedade. Então ele tá meio que trocando a validação, mas estando infeliz, entendeu? Só que tipo, a percepção da realidade dele, ele tá vendo que a realidade é assim e aquilo parece certo pros outros, porém ele tá mal e infeliz. Só que ele não consegue entender, tipo, pô, tá errado, mas o que eu vou fazer? Então ele tem um signo acima dele. Ele tá trabalhando, perseguindo um raciocínio construído. Só que aí ele casa, ele vê que teve um filho, aí daqui a pouco a mulher trai ele não pode reclamar, não pode falar nada. É empoderamento da mulher, ela tá exercendo alguma coisa, o cara vai lá e briga com a mulher, expulsa ela de casa porque traiu ele. Aí começa a esposa, os caras falam, não, você tem que aceitar isso aí, a família é acima de tudo, porque ser de luz comete erros mesmo, eles são seres divinos, etc. Então o cara começa, ele vai vendo, tá errado isso aqui, velho. Pera, que merda é essa que tá acontecendo aqui, cara? Aí o que acontece? Ele tá com o signo lá. O signo do romantismo, conservadorismo, família. Só que, tipo, ele não começa a se perguntar. Pegar o fato, cara. O fato o quê? Tô sendo humilhado, usado, expropriado. Sofro espólio. E perco meus bens que eu ganhei, que eu produzi com o meu suor do meu trabalho. Que outra pessoa não contribuiu e vai levar minhas coisas embora. Tipo, aí as pessoas começam a pôr na cabeça dele essa questão do argumento, do signo, né? A família tal, o amor é assim mesmo, você não achou a pessoa certa. E o cara vai ficando preso nessa redoma, cara, e não sai, entendeu? E muitas vezes ele não vai se perguntar por quê. Como a maioria vive dentro dessa percepção, ele nunca vai chegar a se perguntar, ou senão ele vai se conformar com a realidade dele. Então observa o show de Truman, é como o dono do show de Truman falou no vídeo no começo, as pessoas têm a tendência a se conformar com a realidade imposta à frente delas, ou seja, imposta. Elas preferem não raciocinar para confrontar as coisas, porque daí ela vai contra toda a realidade social imposta a ela. Isso causa dor. Isso causa o sentimento que eu estou indo contra todo mundo, provavelmente eu estou errado, entendeu? Ou seja, aqui nessa raciocínio aqui do diagrama, ela não vai enxergar o fato no centro da questão, ela vai enxergar a percepção desejada de quem implementou toda essa a cultura, toda essa como é que a palavra melhor, essa questão desse tabu, né, e ela nunca vai enxergar, vai querer analisar o fato. É uma coisa que a gente, quando cai na Red Pill real, o pessoal que é Migtron, raciocina o fato e percebe muitas vezes dessa aqui. Só que aqui, geralmente na Red Pill, o cara consegue sair desse signo do romantismo, do fanatismo, maranista, etc. Porém, muitas vezes ele não sai dos outros signos, que são outras coisas que são emocionais também, que eu vou explicar. Então, o que acontece? A pessoa, para sair do raciocínio construído e para raciocinar no fato, observar a questão lógica, ela tem que raciocinar sozinha, na grande maioria das vezes. E isso as pessoas não fazem. Ela perde validação, ela vai sentir muitas vezes depressão, solidão, porque tudo aquilo que era a realidade dela saiu. Ela perdeu aquele raciocínio construído, aquele sentimento de ficar sem chão. Então é aquele processo todo lá de desilusão, ele descobre que as coisas não são como eram, então aí bate a Red Pill no cara, Rage Pill, Black Pill, o cara muitas vezes fica preso lá, transitando entre a raiva e aquele sentimento de depressão da Black Pill, e muitas vezes ele prefere até voltar pra Blue Pill,
porque ela vai se sentir sozinha, porque só ela tá vivendo fora da redoma, daquela percepção distorcida. E como são poucas pessoas que estão na realidade real, ela vai acabar ficando sozinha, entendeu? Ou vai ter muito poucas pessoas que ela vai conseguir perceber. Então, olha só como é que é um paradoxo para a maioria das pessoas. Por isso que muitas pessoas sofrem e preferem voltar para a plantação, vamos dizer assim, né? Então, essa distorção de realidade, como tá aqui no fato, para quem não estiver vendo, a pessoa, em vez de enxergar num círculo, ela enxergar o fato, que é um pingo no meio desse círculo, ela vai enxergar toda a ambientação em volta desse pingo do círculo, e que é a percepção que essas doutrinas fizeram na cabeça da pessoa, para enxergar um tipo de percepção que o Estado quis que ela enxergasse, mas nunca observar o fato. E quando essas pessoas vão observando o fato, elas vão descascando uma cebola. Então eu destruí uma percepção distorcida, porém eu estou ainda dentro de outras. Então como que se trata isso? O homem emocional. Então a gente, como homem, tem um disparo de vasopressina, dopamina, um pouco de ocitocina também. Então toda essa questão de marianismo, romantismo, pega essa parte nossa e como a catarata que eu disse mais para trás, e direciona isso para uma direção que beneficia alguém com esse romantismo, o Estado. O homem, as pessoas, as famílias, em vez de, como era milenar, terem relações racionais, as famílias se unirem, criarem, aumentarem o patrimônio junto, etc. Não, enfia essas coisas, esses argumentos emocionais em cima das pessoas como algo belo, bonito. Ai, o amor é lindo, façam as coisas por amor. Então as pessoas param de fazer essas relações lógicas, começa a ter uma desintegração, é desintegrado esses tipos de laços, né, esses acordos, e vai progredindo para outras coisas. Aí vai vindo século XX, vai vindo feminismo primeira onda, etc, e vai seguindo, cara. E não só isso, mesmo que o cara consiga acordar para essa dicotomia que é ridícula, que, por exemplo, a romantização e o fanatismo marianista é um tipo de plantação e escravidão pro cara, de certa forma, que já é um negócio muito antigo, como o Kodama mesmo colocou no documentário dele. Mesmo que o cara, por exemplo, que tá ficando pistola aqui na realidade com o progressismo, queira rejeitar isso na política do Estado e voltar para o que era antes, ele vai querer voltar para o que ele conhece, que ainda tá dentro do signo. O progressismo e o conservadorismo tá aqui dentro, eles servem para as mesmas coisas. A questão é que um vai esticar o laço no pescoço do cara, que é o progressismo, e enforcar ele, e o conservadorismo só vai afrouxar o laço no pescoço, mas ainda vai manter o cara escravo do mesmo jeito, entendeu? Então é como se fosse uma banda de onda. O cara vai transitar naquela banda ali de onda e nunca sai daquelas duas bandas, porque a partir do momento que ele sai daquela banda, que é a percepção distorcida, dentro daquela bolha, se ele sai fora da bolha, ele tá sozinho e toda a sociedade vai ficar contra o cara, entendeu? Porque como assim você ousa querer ser livre e raciocinar contra esse romantismo tão lindo, o amor é belo, a empatia maravilhosa, e quer pensar nas relações humanas como acordos de livre e espontânea vontade? Cara, é uns argumentos assim que eu não consigo ver romantizar as coisas, porque eu sou muito racional, muito frio nessas partes, entendeu? Tipo, o amor antigamente, por exemplo, quem tentar pegar literatura antiga para caralho, vai ver que existia muita pregação de fraternidade da humanidade, o amor fraterno, ou seja, o amor mútuo às pessoas e a colaboração em livre acordo entre as pessoas. Relações de casal, marital, conjugais eram relações fraternais, cada um com suas obrigações, e por exemplo, ser de luz era responsável tal coisa, herdeiro, manutenção do lar, o homem tinha a obrigação de fazer tal papel, e tudo aquilo tinha, por exemplo, uma harmonia, tal. Aí alguns aqui vão chegar e falar assim: puta que pariu, o Yannick Ligai tá pregando moralismo. Eu já vi nego, cara, eu vi nego falar isso no comentário, velho. Aí, tipo, eu não dou muita bola às vezes, porque às vezes a pessoa realmente não entendeu, cara, o que a gente tá falando aqui. E às vezes isso vai soar como argumento progressista ou como argumento conservador. A grande questão é que eu não tenho espectro nenhum, entendeu? Então, por mais que as pessoas tentam colocar gente em espectro para descaracterizar discurso, não tem como, cara. Eu sou um cara aceleracionista político.
E a acionista não tem espectro, cara. Então, muitas vezes eu vou acabar ignorando esse tipo de comentário porque não vão levar porra nenhuma. Então, aqui ó, a partir desse momento que a pessoa não vai enxergar nunca o fato for ocultado aqui, tá chegando à percepção desejada, ele vai destruir uma redoma da romantização do fanatismo. Resta então os outros signos que tá aqui na barreira: ressentimento, hedonismo e mais à frente espólio, ira e inveja. São todas as coisas que são influenciadas pelo ser quando ele tá influenciado pelo emocional, cara. Entendeu? Por mais que ele vá lá e quebra, então a Red Pill do relacionamento vai lá e quebra aquela percepção primeira do cara distorcida dos relacionamentos, do romantismo, família, blá blá blá. Descobre que era um puta de um escravo expropriado, pagador de imposto para sustentar um bando de parasita. Aí o que acontece? Existem os outros argumentos, né, cara, que acontecem por fora na vida da pessoa. O cara às vezes acorda pra Red Pill dos relacionamentos, mas ele continua gado de político, ele continua gado de discurso. E a gente sabe muito bem que desde muito antigamente, cara, por exemplo, a Revolução Francesa, gente, aconteceu por causa de argumento progressista, cara. E repare o seguinte: as pessoas, elas são influenciadas por argumentos ilógicos, como eu disse para vocês, quando é usadas as emoções delas contra elas e o raciocínio é desligado. Então, como é que eu posso usar de exemplo para você? Imagine o seguinte: imagine um livre mercado, capitalismo, algo que eu já falei muito aqui no canal. Um cara ali comprou 10 reais de paçoca com 10 reais emprestado, começou a vender paçoca, lucrou. Pagou o cara que emprestou 10 reais pra ele, pegou o lucro dele, foi lá, comprou mais paçoca, começou a se virar trabalhando, constrói um patrimônio e segue uma vida, conseguiu alguma coisa. E tem uma pessoa ali que fica só remoendo a desgraça da vida dela. Por exemplo, ela nasceu numa situação ruim também, teve uma família que não foi tão boa e justa quanto a do outro, etc. Então ali muitas vezes as pessoas vão ficar remoendo, as pessoas vão ter momentos ali, porque é normal, cara, as pessoas passarem por momentos de raiva, por momentos de depressão, até ter uma epifania e tomar uma atitude. Porém, quando chega ali o diabinho no ombro e chega e fala para as pessoas: olha, você não consegue ter um emprego e não consegue uma situação de vida, porque olha, tá vendo aquele cara lá, ó, que tá andando naquela moto lá, naquela Honda 360, aquela 600, aquela Kawasaki ali, por causa daquele cara ali, que ele é rico ali, ele roubou teu emprego. Então essa classe de burguês aqui, ela odeia você. Você é um neguinho, você é ferrado, são racistas contra você. Então vamos todos nos unir aqui e vamos lutar contra essa classe. Ou seja, começa a pegar, às vezes, o ressentimento, aquele sentimento das pessoas, e utiliza esse ressentimento para criar o quê? Um consentimento de ira, de revolta, e destruir a racionalidade de observar os fatos. Por exemplo, se uma pessoa tá com um problema de emprego, tá num estado, numa cidade de lixo, nasceu numa família merda, com mãe histriônica, narcisista, um pai bêbado que batia na mãe e surrava o moleque com o fio da máquina de lavar, o cara realmente tá passando por uma injustiça. Aí chega alguém com um argumentinho desse de passar a mão na cabeça e começar a cutucar aquele ressentimento e criar ódio na pessoa. Ela vai ser dominada por sentimento, ela vai ser dominada ali por vasopressina, por adrenalina, vamos dizer assim, coisas que remetem à raiva e agressividade. A pessoa vai percebendo a realidade dela de acordo com o que ela está sentindo, não com o que ela está vendo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Hoje em dia muitas pessoas, a realidade delas, para elas, é o que elas sentem. Elas perderam a capacidade do raciocínio fatídico lógico. Expliquei para você o porquê assim Zequinha é quando é criança, aquele martelamento filho da puta no colégio, aí chega um monte de ideologia política, influenciador, livros, caralho, e fica lá cutucando o sentimento das pessoas. Então vai causando isso. Por exemplo, se a pessoa não está sendo influenciada por algumas coisas, perceba que às vezes as pessoas perecem por ignorância, e disse isso uma vez um certo barbudo de cabelo comprido num livrinho bem vendido aí no mundo. Dá pra concordar com isso, as pessoas se perdem por ignorância. Então, por exemplo, se as pessoas
se não se deixassem levar pelas emoções, elas conseguiriam usar o racional. Por exemplo, o guri que tá numa família apanhando do pai, da mãe lá, uma situação maldita, ele poderia observar assim, cara, minha vida tá tão ruim, eu não aguento mais. Aí ele observa lá o outro rapazinho lá vendendo paçoquinha lá na rua, pá. Ele percebe, pô, se eu não fizer nada, minha vida não vai mudar. Entendeu? Ou seja, se ele não tivesse sido influenciado por sentimento, usar o sentimento dele contra ele, alguém influenciar o cara com um raciocínio construído, por exemplo, uma ideologia política ou um discursinho de alguma coisa, ele poderia raciocinar assim, poxa, aquele guri lá vive aqui na mesma favela que eu, mas tá lá, ó, tá lá no sinal vendendo paçoca lá, balinha, tal. A curiosidade vai lá, o cara conversa, não, olha só, eu peguei 10 emprestado, tô vendendo aqui, olha só, já juntei 100 reais, aí eu vou agora, daí eu tô pretendendo fazer outra coisa, tal. Aí o garoto pensaria assim, poxa vida, eu vou tentar pegar um exemplo, esse exemplo aqui de quem tá conseguindo fazer dar certo, e vou tentar fazer igual. Então o cara usou o raciocínio, ele observou um fato. Qual é o fato? A minha vida é uma merda, é injusta, minha família é uma bosta, nasci num lugar pobre, nasci preto, ferrado. E aí? A natureza é injusta, pessoal. É isso que a gente tem que acionar. A vida não é justa. Não existe justiça na vida e nada é justo. A natureza é injusta por si só. Sempre foi a lei de quem consegue ser mais forte ou mais esperto. Na sociedade é quem é mais esperto, na natureza é quem é mais forte. Entendeu? Então, se eu estou sendo racional observando fato, eu vou analisando fato e evidência por evidência e vou construir uma solução. Só que, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, ou eu sou realmente ignorante, ou eu tenho preguiça, ou se eu estou num momento muito difícil da minha vida e um discurso fácil me seduz, o sentimento meu vai ser usado contra mim. Então, por exemplo, o progressismo usa muito o ressentimento contra as pessoas, colocar elas umas contra as outras. Então isso também acaba criando um signo sobre a molecada e sobre as pessoas. Então, por mais que, por exemplo, um cara Red Pill se livra da Matrix do relacionamento, muitas vezes ele ainda está dentro desse signo do raciocínio construído do ressentimento. Ou seja, tá, beleza, os relacionamentos são assim. Tá, beleza, tem um determinismo biológico, tal, mas porra, cara, a culpa disso aqui é do ser de luz, cara. O ser de luz é um bicho amaldiçoado, não sei o que, filho da mãe, pá. Tipo, ressentimento. Ele tá sendo influenciado pela emoção do ressentimento. Ele não tá se ligando no fato, nas evidências que podem simplesmente fazer ele seguir a vida dele, cara. Ele tá preso no imprint aqui ainda. Entendeu? Isso serve, por exemplo, pro ser de luz que o cara reclama. Ou o cara, em vez de, por exemplo, prosseguir pra alguma coisa, ele fica lá, mas você não sabe como é eu ser um incel fudido, você é um shed de não sei o que, você consegue isso, eu sou não sei o que, o cara tá... E, cara, se você ficar preso nesse ressentimento, alguém vai manipular você. Sempre vai chegar alguém com um discurso que é o discursinho de botar o cenoura e levar embora, pra te ajudar, mas na verdade você vai ser massa de manobra. Então, observe como que isso atrapalha. Em vez do cara analisar os fatos que tá acontecendo. Porra, cara, beleza, eu não tenho beleza física, tá? Mas que ferramenta que eu tenho pra sobreviver, pra mudar minha vida? Pô, cara, eu gosto de ler. Minha inteligência, eu posso depender da minha inteligência. Eu vou estudar, vou fazer isso aqui. Vou tentar empreender, vou sei lá, nem que eu venda trufa nos terminais de ônibus lá, junto de dinheiro. Na minha cidade não tem emprego, tal. Porra, cara, que merda. Vou fazer, sei lá, velho, foda-se, eu vou juntar 2.000 reais, vou embora de estado, ou fazer um curso técnico, pá. Não, às vezes, aí essas barreiras sentimentais que vão deturpando esses raciocínios, que às vezes muitas vezes é por fato lógico, a percepção do cara já não tá boa ainda, entendeu? Então olha só a importância do estoicismo, cara, quando a gente fala nos canais, nessas questões para as pessoas não vão conseguir sair e observar fases de soluções lógicas se elas não largarem dessas questões das emoções que elas sentem. Então o ressentimento, cara, é um negócio muito complicado e usado contra você, entendeu? Aí então também tem o hedonismo, que é o quê? Beleza, tá tudo uma desgraça, a relacionamento tá ruim, pá. Mas vamos dizer assim que eu não tenho ressentimento mais, tá? O cara consegue superar essa parte. Só que daí às vezes vem aquele outro discurso, né? Que também é o diabinho no ombro ali. Está tudo uma merda mesmo? Então que se foda, cara. Eu vou tocar o foda-se aí, vou pegar
cartão de crédito por aí, vou torrar tudo, amanhã, eu não sei se amanhã vai ter futuro, então foda-se. O cara meteu foda-se, velho, achando que amanhã o mundo acaba, entendeu? Ou seja, a percepção do cara também ainda tá distorcida, cara, entendeu? Então, em vez dele ele realmente tomar uma atitude, pensar por ele, seguir por ele, olha só, pensa até agora que a gente chegou. Muitas pessoas não quebram nem o primeiro signo da Matrix, nessa questão do show de Truman que eu tô falando hoje, porque não querem se sentir só por estar numa percepção, perseguindo o fato da realidade, porque tem uma certa solitude, uma solidão nisso. Então aí às vezes o cara consegue quebrar essa parede e cai no ressentimento. Aí vamos dizer que o cara consegue superar o ressentimento. Aí muitas vezes ele pode ser seduzido pelo hedonismo, de meter o foda-se, tá ligado? Se prejudica também, cara. Então ele tá com a percepção sendo dominada por emoção. E muitas vezes grudado nesse principal. Eu tô falando desses signos aqui, 3, porque é os que eu considero principais. Então, geralmente com o ressentimento, com o hedonismo, geralmente vem muito colado o imprint de querer espoliar, se aproveitar do outro, a questão da ira e da inveja, né? Então o ressentimento causa muito disso. Por exemplo, utilizam o ressentimento por você, vem argumentos progressistas, etc, por exemplo, vai causar em você ira e inveja contra um outro. Não vai fazer você raciocinar assim, beleza, eu quero realmente entender se aquelas pessoas que têm uma condição melhor tal, realmente são filho da puta, são babaca, conseguiram isso através de sugar as pessoas, ou será que elas fizeram realmente elas fizeram um projeto? Qual que é a origem dessas pessoas? Vamos procurar. Por que eu não vou procurar a história de pessoas que saíram de situações difíceis e conseguiram uma coisa na vida? Eu vou tentar pegar um exemplo bom. Não, se você segue aquele argumento de ser manipulado o seu ressentimento, você vai cair na tendência de desejar o espólio do próximo, ou seja, retirar daquele para me dar, em vez de eu tentar resolver a situação. Eu vou ter ira, entendeu? E vou ter inveja. Então olha quanto sentimento destrui na minha percepção da minha realidade. Entendeu, pessoal? Então, quando eu digo e disse no vídeo, muitas pessoas hoje em dia, elas não enxergam, elas não conseguem conversar, elas não conseguem discutir uma com as outras, pessoalmente, por rede social, porque elas não estão discutindo fatos, elas não estão discutindo evidências, elas estão discutindo as suas próprias realidades. Que é o quê? Para muitas pessoas que estão sendo manipuladas por todos esses signos e essa questão emocional que destrói a percepção de realidade, elas estão considerando todos os argumentos e discussões como ataques pessoais. Como assim, Ian? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sinto que a minha realidade é um lixo, que as pessoas que conseguem coisas na vida são todos aproveitadores, capitalistas, burgueses, filho da mãe. O Shed lá tem sorte na vida no tempo que eu sou feio, então em vez de eu vou ficar com esse meu ressentimento, vou alimentar minha ira, e a minha realidade é assim porque eu sinto que é assim. Aí vem alguém, por exemplo, tentar resgatar esse cara que tá numa situação, ajudar o cara que tá ressentido, ou que tá passando por dificuldade ainda, tá sofrendo porque tá na red pill ali familiar, que ele não consegue aceitar que a realidade é realmente daquele jeito. Em vez dele duas pessoas ali discutir fatos, falar, cara, olha, as coisas tá assim, sabe por que não vale a pena? Porque tem essa lei aqui, ó, que leva 50% do seu patrimônio, amigo. Olha só, tem essa lei aqui que permite que você seja preso sem provas, amigo. Olha só, essa lei aqui, amigo, se tu ficar morando com mãe solteira de filho que nem é teu, você vai acabar tendo que pagar pensão pro filho dela. E se o filho dela tiver autismo também, por exemplo, você vai ter que pagar pensão vitalícia pra um filho que nem é teu. Aí você começa, por exemplo, a usar fatos e evidências para essas pessoas que estão presas nesses signos emocionais. Elas, em vez delas pegarem e pensar, analisar os fatos e as evidências, elas se ofendem, elas sentem magoadas, porque você está ofendendo os sentimentos dela. Se ela está com a percepção racional deturpada, ela não vai analisar nada que você falar, ela não vai querer ver fato nenhum que você tem, ela não vai querer enxergar evidência nenhuma, ela vai sentir atacada no pessoal porque a realidade dela é o sentimento que ela está sentindo. Então observe como esse mecanismo
que eu tô chamando aqui de show de Truman, cara, é muito forte, cara. Porque se você só consegue sentir e entender o que você sente, é porque o teu racional tá desligado. Se o seu racional tá desligado e você só consegue entender o que você... Se você só consegue saber que a tua realidade é o que você sente, você vai perdendo a capacidade de raciocinar, cara. É por isso que as pessoas estão tão intolerantes, estão discutindo tanto, não conseguem nada, cara. Entendeu? Elas não conseguem discutir. Chega ao ponto de a gente ver coisas, por exemplo, de gente negando biologia, cara. Negando a realidade, cara. Tipo, ao ponto de negar a ciência exata, tá ligado? Tipo assim, eu vou negar que existe gênero X e Y na biologia humana, porque eu não me sinto X ou Y. Eu me sinto triângulo, bolinha, quadrado. Então, mano, é um negócio tão grave e tão maluco que só explicando devagar que eu tô fazendo aqui, dá pra pessoa talvez ter uma faísca mínima para poder ter um entendimento disso daqui. Então, pessoal, quando você tá sentindo as coisas muito forte, ira, a importância do estoicismo de controlar essas coisas é imensa. A questão de quando eu fiz vídeo, por exemplo, explicando a genética, a química da paixão, neurotransmissor, não sei o que. Porra, Rian, que papo chato do inferno, cara. Eu quero uma receita de bolo para resolver minha vida. Cara, se você é um maluco que tá procurando receita de bolo para resolver tua vida, tu vai ser o idiota que vai cair nesses argumentos, cara, de nego que vai querer usar tua emoção contra você. Você quer receita de bolo? O conservador vai entregar uma receita de bolo maldita para você, de família, de romantismo, para levar você lá para a solução dele. O progressista, claro, que você está numa situação de desemprego, de problema familiar, ele vai usar o ressentimento que você tem da sua situação injusta para usar ira e inveja contra você, cegando ainda mais sua racionalidade. Então, cara, parem de querer receita de bolo para as coisas, cara. Vocês, às vezes... às vezes porque estão... eu não quero ofender ninguém, mas às vezes porque a pessoa tá tão afundada nessas emoções, ela não enxerga, ela não vai enxergar, ou porque tá emocionalmente envolvida demais com as coisas, ou porque ela realmente tem um QI baixíssimo, entendeu? E não consegue raciocinar coisas complexas. Então, as pessoas que ainda são inteligentes, mas são muito emocionadas, dá para consertar. Às vezes a pessoa que já tá esfarelada demais, às vezes não tem como consertar. E eu falo isso, é verdade, cara. Eu não sou... Meu canal não é democracia. Eu não sou passar a mão na cabeça. A gente tem que falar a realidade das pessoas como ela é, entendeu? Não adianta querer dourar a pílula, porque não adianta, cara. Entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. As pessoas, vocês precisam parar de ser emocionais. Aí você fala assim, mas Gianni, como é que eu paro de ser emocional? Porque assim, a emoção vem em mim e eu não sei o que fazer. Eu sinto ansiedade, eu fico nervoso, eu tô em depressão, eu tô triste. Primeira coisa, amigo, você tem que entender o que você sente é reação química neurobiológica do seu corpo, que são causadas por gatilhos e situações. Só o fato de você pesquisar e ir atrás sobre isso, você consegue buscar ajuda. Caso você tenha algum problema de ansiedade generalizada, às vezes você tem TDAH e não sabe, às vezes você tem traumas e precisa cuidar. Muitas vezes não é coisa de frescurinha psicológica, às vezes é os raciocínios construídos e comportamentos condicionados que você teve somados a essas condições neurobiológicas que você sofre, entendeu? Então, quando a gente fala assim, porra, cara, o mundo chimpa é uma merda. O pessoal fala muito de mask pill, né? Uma coisa que a gente fala, já conversou algumas vezes, muitas pessoas falam, né? Cara, eu tive que trabalhar hoje, vestir a mask pill, eu tive que tancar lá 8 horas de nego falando de futebol, ouvindo música sertaneja e tal. Cara, aquilo me fez o mal do caramba, eu não vi a hora de chegar em casa e me esconder. Vamos analisar esse raciocínio aqui, cara. Tudo que a gente tá fazendo tem influência. Essas coisas que não influenciam causam um gatilho na gente. Então muitas vezes você acha que tá assistindo um filme,
que tem um conteúdo idiota, você tá ouvindo um funk de putaria, um sertanejo de corno. Cara, todas essas coisas estão trabalhando os signos na cabeça de vocês, cara, entendeu? Olha só que interessante. Então, muitas vezes, para vocês irem controlando essas coisas, além de tratamento caso seja necessário, que nem no caso TDAH e outras coisas, vocês têm que literalmente evitar um monte de coisa, cara. Vocês têm que evitar falar com gente idiota, vocês têm que evitar música idiota, cultura idiota, programação idiota, tentar perseguir atividades que vão trabalhar coisas de raciocínio em vocês, procurar leitura, entendeu? Que vai conseguir fazer vocês conseguirem expressar até melhor o que vocês sentem para outras pessoas caso necessário, entendeu? Porque às vezes é muito mais fácil a pessoa ficar só disparando o mecanismo de recompensa de dopamina, assistindo um videozinho de TikTok de 30 segundos, que é um negócio que destrói também com a sua percepção racional, vai viciar você naquilo de lá e vai afastar cada vez mais você de ter autocontrole e retomar o raciocínio e a lógica da tua vida, entendeu? E a parte dessa libertação do show de Truman, pessoal, é muito de você evitar gatilhos, porque muitas coisas a gente identifica, então, e algumas coisas a gente vai ter que evitar, por exemplo. Então esse é um caminho que muitas vezes é um caminho solitário. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ter que evitar ambientes de nível tipo IDH muito baixo, porque aquilo lá vai acabar te fazendo mal, entendeu? Então às vezes o cara tem aquelas amizades Blue Pill lá, tipo, nossa, cara, me libertei dos Red Pill dos relacionamentos, mas tipo, porra, mano, eu gosto de jogar aquele futebolzinho lá com meus colegas chimpa lá, com o QI 65 lá e tal, aí fica rolando aqueles papinhos de mulher, aí começa a rolar uma putariazinha, chega uma mina gostosinha lá, pronto, caiu na armadilha, irmão, disparou um gatilho lá de libido em tu, aí e assim vai indo, cara. Não é só desse exemplo de libido, existe para outras diversas coisas. Às vezes o cara vai ter o raciocínio de signo, o disparo de ira, inveja, ressentimento, por exemplo, entrando em discussão inútil em rede social de Twitter, discutindo com um monte de gente que tipo, você nunca viu na vida, que não vai ter influência nenhuma, cara, na tua vida efetivo. Tipo, não vai melhorar teu emprego, não vai melhorar tua saúde, cara, só vai destruir com o teu tempo, com o seu mental, entendeu? Então olha só como são coisas que são tudo construídas, que a gente pode mudar. Então também tem a ver com hábito. Então toda essa noção aqui, gente, é muito importante para vocês. Então, para reforçar esse nome que eu dei para essa questão do signo, é nada mais que nem uma placa de sinal de trânsito, um backup de raciocínio construído através de emoções ou doutrinações ou atos observados passados de pessoas umas para as outras. Então, quando a gente tem um gatilho acionado, a gente tende primeiro a reagir numa situação por esse signo, esse imprint, ao invés de observar realmente o fato que está ocorrendo diante da nossa frente. Porque a sensação de segurança para nós inconscientemente reagir de acordo com o signo, com aquilo que foi construído, com aquele costume, é muito mais confortável do que você ir contra o senso comum dessa percepção distorcida, entendeu? A sensação de desconforto é ruim. Por isso que às vezes a gente fala, pô, cara, a gente precisa, você tem que sair da zona de conforto. Cara, você tem que analisar os fatos, porque quanto mais você tem preguiça de raciocinar fato e evidência e vai seguindo essas coisas e deixa essa falácia de empatia, amor, não sei o que, romantismo te influenciar, cara, você vai se afastar da realidade. Você vai achar que o que você sente é a realidade, entendeu? Então você as pessoas vão perdendo completamente a capacidade de interagir, discutir, aprender. Ou seja, elas vão acabar... O que essas pessoas emocionais vão acabar fazendo? Elas vão acabar fazendo várias coisas que são bem padrão. Elas vão querer achar um guru, vão querer identificar um líder e vão seguir um coletivo de manada. Isso acaba criando coletivos. Ou seja, eu sou injustiçado, eu sinto que a minha realidade é uma merda porque eu tenho pouca beleza física. Beleza, criei um coletivo da turma Incel JPBF, vai todo mundo naquela panela lá. E todo mundo só fica conversando as mesmas coisas, concordando entre si, de acordo com a realidade que eles sentem. Se vir outra pessoa com outra realidade para falar com eles,
quando apresentar evidências e fatos, eles vão se sentir ofendidos e vão atacar todo mundo. Ninguém vai conseguir conversar, ninguém vai conseguir se comunicar. Entendeu? Vocês entendem como é... Gente, isso é gravíssimo, cara. Então por isso que quando a gente fala também que a turma do determinismo biológico é muito aloprada, é que nem aquele exemplo que eu dei das cataratas. Existe um determinismo flat, padrão dos instintos humanos. Mas assim como um curso de um rio que tem um impulso forte pode ser direcionado para uma coisa produtiva ou para destrutiva, essa questão do determinismo biológico também é a mesma coisa, entendeu? Ah, mas eu não consigo direcionar a minha feiura para conseguir ser de luz. Cara, você tem que entender que o objetivo da vida não é só buraquinho de tilápia, não, irmão. Ah, cara, a vida é muito mais complicada que só essas coisas, entendeu? Você tem esse desejo de família, de fazer sexo e tal, todas essas coisas, porque tudo isso aqui, cara, foi criado, esses signos, esses raciocínios construídos, condicionados, lá na época do onça, meu amigo, quando o Judas tava usando chinela havaiana ainda, cara. Entendeu? Então, se você não entender o que eu tô falando, vai lá ver o documentário do Kodama, depois vem aqui e assistir vídeo de novo, beleza? Pessoal, para finalizar como último dos argumentos aqui, um dos vícios de raciocínio construído que eu vou falar para vocês é muito interessante e vocês vão poder observar isso no dia a dia de vocês. Então, como eu disse, a gente que vai tentando observar fato e evidência, a gente consegue criar algumas conclusões, né? Então, um dos grandes problemas que vejo em questão de fatos é principalmente todos eles que levam à criação de pessoas muito emocionais, pouco lógicas, a pessoa preguiçosa, ressentida, é incapaz de se expressar em várias esferas, seja emocional, seja linguística e socialmente, porque essas pessoas já não conseguem mais conversar. Então, o problema mais grave de todos que eu observo é como os pais criaram os filhos na última geração, principalmente essa geração 98, 2000 para cá. Essa última geração atual, ela tem um conceito de de que os pais querem proteger os filhos de sentirem dor, de terem decepção na vida. Em vez de preparar o filho para a vida, que é a vida que eu disse, é naturalmente injusta, difícil, instável, esse fato de proteger as pessoas na bolha vai acabar criando complexos mentais e emocionais que vai piorar ainda mais, cara, aqueles imprints e signos. Então vai afastar muitas vezes muitas capacidades mínimas para ter uma vida adulta independente, cara. Então, brecha, isso é tudo brecha, cara, pro Estado arregaçar ainda mais o raciocínio das pessoas, desses novos adultos. Então, cara, como é que... não é difícil explicar isso pra vocês. Então, aqueles pais que, o filho chora porque quer comprar um chambinho no mercado, tá ligado? Em vez do filho falar não e acabou, e depois explicar pro filho por que não, cara, ele começa a ver o filho chorar, aí ele começa a se emocionar, fala, meu, tadinho dele, vai lá e dá um negócio pro filho, entendeu? Então, eu não vou pedir por exemplo, um adolescente chega e fala assim pro pai, me dá um celular, um Android, me dá um telefone. O pai pensa assim, não vou dar. Aí o adolescente fica triste, começa a ficar se arrastando pra casa, o pai começa a ficar preocupado, a mãe fala, não, vai lá, compra um negócio pra ele vai ficar triste, ele não vai conseguir tirar nota no colégio, não sei o que, vai lá e dá o negócio pro piá, entendeu? Então, protege o filho de qualquer tipo de sofrimento, ou qualquer tipo de afronta, de qualquer tipo, tá ligado? Nunca fala um não, entendeu? Por causa olha só, consequência desses tipos de criações desses pais que já estão afetados por um emocional muito aflorado, entendeu? Porque eles pensam assim, eu não posso deixar o meu filho sofrer, porque pra mim, olha só, a realidade que eu sinto, se eu sinto dor, eu sou infeliz, ou seja, na cabeça dessas pessoas que estão criando esses filhos é o que? Eu tenho que fazer o meu filho feliz. Ou seja, não vou dizer não, vou dar tudo o que ele precisa, porque o meu dever de pai e mãe é fazer o meu filho feliz. Desde quando, senhores, os pais têm o dever de fazer filho feliz? Vamos raciocinar rapidamente aqui. Não é uma coisa que era antigamente, é um raciocínio óbvio. Na natureza,
um leão e o seu filhote, a mãe leoa não vai querer fazer as coisas pro filhote para que o filhote seja feliz. Ela vai criar, vai alimentar o filhote para que ele cresça e vai ensinar aquele filhote a caçar para sobreviver sozinho na vida, entendeu? Os pais hoje que estão emocionalmente percebendo a realidade de acordo com o que eles sentem, tendo essa tal empatia maravilhosa pelos filhos, está literalmente infantilizando os filhos, tornando adultos infantilizados, sem experiência de lidar com contraditório, com nãos na vida e com enfrentamento de coisas negativas. Antigamente eu falo, não é tão antigo não, coisa de 30, 35 anos atrás, cara. Se você, como filho, pedisse pro teu pai, por exemplo, um celular daqueles Nokia tijolão, ou pedisse um Super Nintendo nos anos 90 pro teu pai, provavelmente teu pai não ia ter dinheiro pra comprar e te dizer um não. Outros pais falariam assim: olha, filho, eu consegui arrumar pra você aqui um bico pra você trabalhar lá na quitanda, na hortifruti ou na verdureira, não sei como você entende no estado que você mora. Olha, faz o seguinte, trabalha naquela verdureira lá 4 horinhas por dia de tarde depois do colégio. Você talvez lá vai ganhar X dinheirinho por semana, vai conseguir comprar o seu Super Nintendo, ou vai lá conseguir comprar o seu celular. Ou seja, tava ensinando o filho o valor de trabalhar, tava ensinando o filho a dificuldade das coisas e não tava preocupado em fazer o filho feliz, estava preocupado em ele conquistar as coisas dele através do esforço, por exemplo, mesmo que fosse cansativo, um esforço, e arrebentar com o moleque que fica descarregando caminhão de fruta, que é pesado para caralho, mas estava preparando de certa forma, de alguma forma, um filho para a vida. Então, olha só como esses tipos de raciocínio fodem a sociedade totalmente. Então, por isso que eu falo que a gravidade dessas pessoas aqui, seja o cara da turma Incel JBF, seja os progressistas, seja a turma do Twitter, seja essas pessoas não fogem desse show de Truman, que é entender a realidade elas acham que a realidade é o que elas sentem, elas não vão conseguir conversar, aprender, trocar experiência, e vai todo mundo ficar cada vez mais constantemente se separando em tribos e graduação melhor de tribos menores dentro da mesma tribo. Então, gente, a liberdade das coisas está em perseguir fatos e evidências. E utilizem o tempo e a liberdade que ainda existe na internet para entender como funciona a biologia humana, a psique humana, a neurologia humana, como funciona a sociedade, a economia, o mercado, porque a sociedade está do jeito que ela está hoje, a história do seu país, a história da sua família, a história do seu estado, o que você vai fazer, onde você vai, para onde você vem, entendeu? E não esperem receita de bolo, porque quem espera a solução fácil, receita de bolo para as coisas que sentem e vão manipular vocês, que nem eu disse no exemplo do slide anterior. Bom, senhores e senhoritos, era isso hoje que eu tinha para passar para vocês. Queria fazer um vídeo com menos de 1 hora, mas para explicar com detalhes, parece que eu nunca consigo fazer um vídeo de menos de 1 hora. Todo meu vídeo fica parecendo mais um programa, né, do que um vídeo, né? Um vídeo simples, né? Mas, pessoal, é isso que eu expliquei para vocês. Espero que tenham conseguido assimilar, tá? Perceber a realidade através do que você sente não é a decisão correta para você tomar decisões na sua vida. E muitos agentes externos vão sempre utilizar isso contra vocês, tá? Então, evitem achar que o que você sente é a realidade. E evitem serem manipulados. Tentem pensar sempre pelo raciocínio lógico, o método científico aristotélico, né? Confrontar fatos, evidências, debates, discussões são sempre coisas muito construtivas, tá? E sempre a gente lembrar, principalmente, que a gente é um ser que vai ser sempre burro. O que eu quero dizer ser burro? A gente só sabe de que nada nós sabemos, entendeu? Não existe verdade absoluta, porque até mesmo para a ciência ou para qualquer outras coisas, uma coisa pode ser uma verdade agora, novos fatos e evidências são confrontados e outras coisas são descobertas, e o que era verdade ontem se torna mentira hoje e se tornam outras e outras coisas.
Por isso que homogeneização de discurso, de patotinha, entendeu? Bolha, é um negócio bastante complicado, entendeu? Então, vigiem-se como pessoas racionais, vigiem seus hábitos, companhias e entendam essas questões, como buscar, e vá atrás de como buscar ser uma pessoa menos impulsiva. E às vezes isso para muitas pessoas é um dilema, a pergunta de $1 milhão. Mas eu acredito que algumas coisas que eu disse nesse vídeo podem servir como bons nortes para todos vocês. E é uma tentativa minha de colocar um tipo de pá de cal em cima de determinismos biológicos, vitimismos, todos esses tipos de coisas que o emocional das pessoas são influenciados a manter elas num estado de inanição. E provavelmente o próximo vídeo eu vou estar falando um pouco, divergindo de assuntos, né? Quero voltar a falar um pouquinho de investimento, ações e tal, tanto que na aba comunidade, na data de ontem, né? Eu postei até um link, tá? Para minha carteira que espelha os meus ativos. Tipo, minha pele em risco, né? Skin the Game. Vai estar lá pro pessoal na aba comunidade, lá na postagem de ontem, né? E vou até colocar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar como uma coisa fixa aqui pro pessoal que curte essa parada aqui poder estar consultando. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma para todos vocês. Aqui mais uma vez foi Yanni Kirigaya. E eu desejo para todos vocês uma ótima vida.